Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Com a graça de Deus, nessa semana e durante esses dias, nós estamos caminhando no Evangelho de São Lucas. Vocês percebam que nós estávamos no capítulo 4, agora já entramos no capítulo 5. Mas vamos entender o que é que Jesus está dizendo hoje para esses primeiros homens que eram pescadores e que se tornaram os primeiros apóstolos de Jesus. Quando Jesus faz esse milagre, eles sendo pescadores, eles ficam espantados com aquele milagre. Imagine eles jogando a rede de tudo quanto era lado e não conseguiam pescar nada. De repente, Jesus disse: joga lá do lado direito que vocês vão pegar. Não, tá bom, Senhor, olha, se o Senhor está falando, eu vou fazer isso. Aí eles jogam e ali acontece o milagre, né? Provavelmente o que aconteceu foi isso. Na hora que eles jogaram as redes, os peixes que estavam distantes vieram tudo para debaixo da rede. E assim eles pegaram. Provavelmente o milagre deve ter acontecido dessa forma, porque eles não estavam conseguindo pegar nada. Aí, a partir disso, Jesus agora fala uma coisa para eles, que eles só iriam entender depois. Mas, naquele momento, impulsionados pela situação, pelo momento, eles acabam seguindo Jesus. Jesus fala para eles o seguinte: nada temas, ou não tenhas medo. Olha, de hoje em diante,
tu serás pescador de homens. Já não será mais pescador de peixes, mas de homens. O que é que está por trás do que Jesus está falando para Simão, Pedro, Tiago e João? Meus irmãos, Deus nos criou para que nós pudéssemos ser dele. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Deus, ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Nenhum. Todos precisam um dia estar com ele. Mas a serpente maligna, ou seja, Satanás, nos enganou. Satanás nos levou a desobedecermos ao nosso Pai do céu que nos criou. E nessa desobediência, nós demos as costas para Deus. E ao darmos as costas para Deus, nós estávamos dizendo para Deus o seguinte: eu não quero mais saber de ti, de vós, eu não quero mais saber. Eu quero levar a minha vida do jeito que eu quero. Não tem assim os adolescentes, né? Eles não querem viver uma vida independente, eles vivem dizendo isso para os pais: me deixa eu ser feliz, vocês não deixam eu fazer o que eu quero. Mas eles não entendem que os pais sabem muito mais do que eles, o que significa essa independência. Eles querem fazer tudo, mas esse tudo que eles podem fazer, eles poderão cair num grande precipício. E por isso que os pais ficam em cima dizendo isso não, e eles não entendem. E foi isso que nós fizemos com Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós obedecemos ao bandido, ao ladrão, a Satanás, que nos quer longe de Deus. As obras de Satanás não nos levam para o céu. As obras de Satanás nos levam para o inferno, para o sofrimento definitivo, aonde nunca mais seremos felizes, porque nós estaremos longe de Deus. E aqui tem muita gente que não entende isso ainda. Mas esse é o esquema. Satanás nos quer levar para o inferno e Deus quer nos levar para o céu, para o convívio com Ele. E aí entra essa luta, esse combate. Tanto que no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, diz assim, que o ladrão, que é o diabo, o que é que ele quer fazer? Ele quer nos roubar de Deus, destruir a nossa vida e depois matar. Ele rouba, nós, por sermos roubados, nós ficamos aí nesse mundo de qualquer jeito. Aí o diabo vai oferecendo as coisas boas dele, mas que não são boas. E aí ele nos destrói. E depois de nos destruir, quando nós morremos, aí mata para sempre. Porque aí o destino é o inferno. Jesus, quando ele vem nos salvar, ele vem justamente para isso. Ele vem para nos tirar das mãos do ladrão. O diabo nos roubou de Deus. Nós precisamos compreender isso. O diabo nos tirou do convívio de Deus. E quando ele tira do convívio de Deus, é porque ele vai nos levar para o inferno. Ele nos engana com as coisas que ele nos oferece. E Jesus vem
E morre na cruz e nos dá o convívio de novo. Ele nos dá a felicidade eterna, a alegria eterna junto com Ele, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, lá no céu. Mas aí Jesus faz uma coisa. Deus, né? A Santíssima Trindade diz o seguinte: agora você resolva. Você quer ficar comigo? Ou você quer ficar com Satanás? Você quer conviver comigo no céu para sempre? Ou você quer conviver com o diabo no inferno para sempre? Nós decidimos. Aí Jesus volta para o céu. E agora, como Jesus ele quer continuar nos salvando, aí o que é que ele faz? Ele chama alguns homens, para que esses homens possam continuar o trabalho dele de salvação. Esses homens são os apóstolos. Hoje nós chamamos os bispos, hoje nós chamamos de padres. A missão do padre é essa. É roubar, é fazer um roubo agora. O diabo roubou-nos, agora o diabo os padres, eles vão ter que ter esse trabalho, essa missão de nos roubar das garras do diabo, trazendo-nos de volta para Deus. Essa é a missão do padre. Se você olha para um padre e você não enxerga no padre isso, porque ele não faz isso, então esse padre não está exercendo a sua missão. A missão do sacerdote é essa. Não tem outra missão. E aí como é que o diabo, como é que o sacerdote, ele vai ter que trazer de volta, porque Jesus agora está dando uma missão. Olha, não tenha medo, mas de agora em diante vocês vão ser pescador de homens. Então o que é que Jesus está dizendo? De hoje em diante, vocês vão ter que fazer 3 coisas que são importantes, que eles foram compreender lá na frente. A primeira, o povo de Deus vive na ignorância. Por isso que o profeta, se eu não me engano, é Joel, ele diz assim: o povo se perde por falta de conhecimento. Porque o povo de Deus está perdido no conhecimento. O povo de Deus sabe de tudo, menos das coisas de Deus. E o povo vai se perdendo. O povo está tão acostumado no mundo da perdição, que quando o sacerdote diz a verdade e diz: olha, não é por aí que você vai caminhar, o povo tem 2 reações. Ou diz obrigado por ter me tirado, ou ele se revolta e diz: não é bem assim. Vou dar o exemplo de uma forma geral. Os mandamentos. O homem se salva seguindo os mandamentos. Se o homem não estiver seguindo os mandamentos, o homem não se salvará. Ele irá para o inferno. Seguiu os mandamentos de forma errada, o homem, ao morrer, não se salvará. Aí eu não acho engraçado, eu acho triste que tem pessoas por aí que elas andam dizendo assim, que todos vão se salvar. Independente de você seguir os mandamentos de Deus ou não, todos irão se salvar. Então, olha, se todos irão se salvar, seguindo ou não os mandamentos, então eu digo assim, então para que os mandamentos? Está de enfeite?
Então, para que Jesus veio morrer na cruz? Se todos, independente de fazerem o mal ou fazerem o bem, todos irão se salvar. Então, a missão do sacerdote é essa. O diabo disse, ele nos ensina o seguinte, vou pegar um dos mandamentos, vou pegar um que eu não costumo falar tanto, deixa eu ver aqui. Vamos lá para o segundo mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão. Isso aqui está relacionado também à idolatria. Quantas pessoas que, em vez de recorrer a Deus, elas recorrem a outras coisas, a outras religiões. Aqui, estou falando para os católicos, então, para os outros não se sentirem ofendidos, mas se sentir ofendido, problema. Mas eu estou falando para os católicos. Aí o católico ele vai atrás do espiritismo, ele segue o que o espiritismo ensina, ele vai para a Umbanda, ele vai para o Candomblé. Essas religiões, elas não são de Deus. Não são. Quem participa disso, quem vive nisso, não vai se salvar. Essa é uma verdade. E as pessoas acham que o sacerdote tem que ficar dizendo assim, não, gente, fica tranquilo que todas as religiões salvam. É isso que as pessoas querem ouvir, né? Então, quando o sacerdote diz assim, porque pelo poder da palavra, porque essa é a missão que Jesus dá. O primeiro é esse. Pelo poder da palavra, o sacerdote precisa tirar os filhos de Deus que estão sendo enganados por Satanás. Então o sacerdote tem que mostrar, essas religiões, elas não salvam. Aí as pessoas ficam assim, não é bem assim não, esse padre aí, olha, ele não conhece nada de religião, Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo sim, tal. Como é que Deus vai salvar? E como é que a pessoa vai se salvar? Se ela está numa religião a qual Deus não está, e Deus não pertence. Religiões satânicas. Não, mas lá tem isso, lá tem isso, lá tem aquilo. Mas são religiões satânicas. Estou falando para os católicos. Na visão da igreja, essas religiões são satânicas. E se tem padre dizendo que não é, problema deles. Se em vez de eles levarem para o céu, eles estão levando para o inferno, problema deles, mas que são religiões satânicas, são. E aí o sacerdote tem que iluminar e dizer, não vá para lá, porque senão você vai se perder. E imagine o número de pessoas que estão se perdendo. Aí o pessoal vai dizer assim, mas padre, eu vou falar o meu nome, né? Para falar padre, é o padre José Augusto que está falando mesmo. Mas padre José Augusto, você está dizendo que quem vive nessas religiões não se salva? Eu estou dizendo porque a igreja disse. Se a igreja não dissesse, eu não diria. Quem vai para lá, quem vive lá, quem faz aquelas coisas, quem faz o oferecimento, está oferecendo a vida e tudo para Satanás, não é para Deus. E vai se perder. Se morrer assim, não vai se salvar. O sacerdote tem que resgatar essas almas que foram enganadas. De hoje em diante tu serás pescador de homens. É isso aqui que Jesus está dizendo. Porque se todas as religiões elas salvam,
então não precisaria se ter padre, não se precisaria se ter sacerdotes, não precisaria ter missa, não precisaria ter confissão, não precisaria ter nada, porque se todo mundo se salva onde está, então não precisa ter. É por causa de existir essas coisas que existe o sacerdote, existe a missa, existe o confessionário. E foi essa a missão que Jesus deu para o sacerdote, trazer de volta para a casa do Pai os que estão perdidos. Então aí entra a missão do sacerdote. Ele anuncia a verdade para que os que estão na mentira voltem. Depois, ele leva a pessoa para o confessionário. No confessionário, a pessoa pede perdão, Deus absolve, aí ele vai para o sacrifício da missa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é oferecido ao Pai pela nossa salvação, e aí ele se alimenta de Deus para ele continuar perseverante no caminho até morrer. Porque a Eucaristia, ela nos dá força para nós não sairmos do caminho do Senhor, porque é o próprio Deus que nós nos alimentamos. E aí, a Eucaristia, que é o próprio Jesus em nós, na nossa vida, ele vai nos dando força para quando nós morrermos, nós irmos para o céu. Mas veja, se os filhos de Deus não vivem isso, meus irmãos não se salvarão. E aqui está a missão do sacerdote. Mas as pessoas, elas querem um padre assim, olha, um padre para tomar cerveja com eles, um padre para ir na casa para comer churrasco com eles, um padre amiguinho, um padre que passa a mão na cabeça, que não diz a verdade, não diz nada, um padre que acolhe, mas não diz, não aponta o caminho certo, não aponta. As pessoas querem assim, elas querem um sacerdote que seja o meu amigão, que fale, mas não fale. Um sacerdote que tem um olhar assim para o mundo e diz assim, está tudo bom e maravilhoso. Não está tudo bom e maravilhoso, não. Os filhos de Deus estão nas mãos de Satanás. Satanás está fazendo festa, está iludindo as pessoas. Estão levando as pessoas ao pecado, estão levando as pessoas a ofenderem a Deus, estão levando as pessoas para o inferno, é isso que está fazendo. Mas se não tem um sacerdote que aponte para o lugar, é interessante que no ano sacerdotal, a carta de abertura do ano sacerdotal que Bento XVI ele escreveu, lá ele diz bem assim, porque era referente ao cura d'Arce, São João Maria Vianney, que foi um sacerdote que, olha, ele deu a vida para salvar as almas mesmo. Aí o cura d'Arce tem um momento que ele diz assim, deixe uma paróquia sem um padre durante 20 anos, e quando vocês voltarem lá, vocês vão encontrar aquelas pessoas adorando a Satanás. Vou repetir. Deixe uma paróquia sem um sacerdote durante 20 anos. E depois você volte lá para você ver se aquela paróquia, as pessoas não estarão adorando a Satanás. Por que estarão adorando a Satanás? Não tem um sacerdote que ensine. Não tem um sacerdote que confesse. Não tem um sacerdote que celebre a missa. Se a pessoa não ouve a verdade, ela não se arrepende do pecado, por isso ela não se confessa. Não se confessando, ela também não vai à missa. Não indo à missa, ela se perde. E vai adorar quem?
a Satanás. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Por isso que tem tanta gente perdida, e quando ela ouve a verdade, ela fica assim com raiva, porque ela quer continuar no pecado e não quer se salvar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.